Tá, o terceiro caso é quando o Felipe, João, o nosso exemplo é João, ele fala, não é comigo, é com o Felipe. Só que nesse caso ele copia Felipe, tá? Então o que acontece? Como o Felipe já está copiado, claro, a gente poderia fazer esse tipo de trabalho também, dizendo que o João indicou, mas como ele já está na comunicação, a escolha final é de vocês. Mas eu costumo fazer de outra forma, né? Então imagine ainda esse aqui é o modelo, né, em que João ele falou vamos lá, a Regina falou que a Mariana é quem se ocupa disso e a Mariana está copiada. Esse caso é o mesmo caso para mim na abordagem que o cara fala, quando o cara fala é comigo, como posso te ajudar, tá? Por quê? Porque a gente aí responde com o e-mail que a gente costuma aqui chamar de e-mail de prospecção, né? Claro, nesse caso, se a Regina indicou a Mariana, né? Então a Mariana está copiada, certo? Deu para entender a diferença com o caso anterior? Tá? Então eu puxo mais um e-mail automático aqui, que eu chamo de prospecção, resposta. Vou chamar de outra forma se quiser, mas o que ele faz? Ó, obrigado pela resposta, na verdade aqui está faltando outra linha. Olá, Mariana, muito prazer. E aí você, estamos projetando empresa, segmento tal, com esse que já trabalha, porque já temos expertise, o nosso modelo tal, e você explica praticamente, tem outro modelo em que eu coloco até um link para apresentação, mas a ideia é aqui já explicar o que você faz, enfim, o porquê, na verdade, o porquê que você está entrando em contato. Eu sempre tem duas coisas importantes aqui para serem consideradas. A primeira, ser quanto mais sucinto, aliás, três coisas. Quanto mais sucinto, então o cara já não tem tempo para você, né? Então, quanto menos informações, menos linhas, melhor. Vai ao ponto, deixa claro que você não está spamizando, deixa claro que você tem a solução para aquele problema, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto importante a ser considerado, tratem um assunto por cada e-mail. Então, o cara, esse aqui não é uma ata. Quando você faz uma ata, faz bullet point, e a gente conversou isso, aquilo. Agora, quando a gente está falando de trabalho, que ele não é cliente ainda, então a gente está fazendo um trabalho de prospecção, vamos colocar um assunto de cada vez, né? Então, por exemplo, o que é preciso passar, por isso que até eu tirei nesse modelo a questão da apresentação, né? Porque o que eu quero fazer? E aí a gente vai para o terceiro ponto. A gente quer começar a criar um laço. Eu não vou querer vender já de cara. Eu sei que o cara não vai comprar de mim nessa hora, mas eu quero fazer com que a gente possa ter uma conversa seguinte, certo? Então, um assunto só, sucinto. E o terceiro ponto muito importante. Sempre terminar o e-mail com uma pergunta, tá? Caso você, você não tenha, o que eu vou perguntar? Eu não sei o que perguntar, isso aqui o cara pediu e tal. Então, aí você faz a sua afirmação e termina com o que você acha. Faz sentido? Mas é sempre bom terminar a comunicação na fase no processo comercial. Isso é muito importante, né? Porque o seu objetivo é sempre levá-lo para uma conversa seguinte. Então, eu sugiro sempre terminar uma comunicação com uma pergunta, tá? Cuidado com uma questão nesse caso, que quando às vezes a gente termina com uma pergunta, às vezes a gente coloca perguntas ao longo do e-mail. Então acaba tendo um e-mail com várias perguntas, né? Tem até algumas referências que falam de não colocar no máximo 3 e tal. Eu acho o ideal seria estruturar o e-mail para ter uma só pergunta no final. Caso seja necessário outra pergunta ao longo do e-mail, também não tem problema, mas vamos tentar evitar. Ficou claro? Tá? Então vou responder com esse e-mail para vocês, só para ter uma ideia, beleza? Não, mas é por isso que eu estou te mandando. É por isso que eu estou te mandando. Isso aqui são todos os modelos que eu estou te mandando. Você quer dizer se a gente vai configurar juntos, é isso? Os... Sim, claro, não. Isso aqui, na verdade, eles estão também naquele playbook, né? Que a gente completa, né? Porque sempre para ter essa documentação. Mas sim, não se preocupe, a gente manda.
e precisando, a gente já também configura junto com vocês. Por isso que eu estou respondendo para você. Claro que essa aqui a nossa resposta, né? Primeiramente, não é optimal, a gente sempre vai melhorando. Às vezes o cara dá um feedback, dá alguma ideia, a gente melhora. E outra coisa precisa ser adaptada para o seu mundo. Então, o que é importante aqui é estabelecer esse processo, porque olha quanto tempo. Claro que você vai ter que revisar, trocar um nome e tal, mas olha quanto tempo isso vai economizar, não é? Tá? Então, isso aqui eu vou mandar para você, ok? Essa aqui mais um conceito que vocês vão ter que manter de forma geral. É sempre bom manter templates. Então, por exemplo, se você se você, por exemplo, está fazendo a parte de pré-qualificação e depois vai mandar esse contato para o cara de venda, também, você sabe que um processo meu padrão, então cria um template, né? E aí você só vai adaptando. Esse aqui é o conceito geral. Tudo bem? Isso feito, do ponto de vista operacional, o que você faz depois? Você pega, a gente falou que esse caso, são dois casos, em dois casos a gente responde dessa forma. Ou quando o João passa o contato do Felipe, copiando o Felipe, ou quando o João pergunta, é comigo, você pode me passar mais informações, tá? São dois casos. Então, o que acontece? A gente é importante, nesse caso, colocar também o Felipe, no caso indicado, ou o João, no segundo caso, dentro do seu CRM, ok? Você colocar isso no CRM e começar a colocar um lembrete, tá? Eu vou aproveitar, vou mostrar uma coisa aqui, não sei se vocês fazem, porque, assim, como falei, esse aqui não é só vão fazer outbound, acho que é interessante ter esse tipo de processo. Quando a gente abre, bom, a gente usa outro CRM, eu tenho também o HubSpot, que eu uso para outros projetos, mas, putz, peraí. Eu desisti, vou falar, daqui a pouco eu vou te falar por quê, tá? Por enquanto, mas vou te explicar por quê. Ó, importante peguei uma... Deixa eu tirar isso aqui. Cadê? Por exemplo, vou pegar um aqui qualquer. Não, tá fechado aqui também. Pode ser. Então, vou pegar aqui, pipeline. Vou pegar um qualquer. O que é importante, como é que eu começar a definir todas as... vou pegar uma cara aqui mais basiquinho, mas dá para entender. No CRM, mesmo seja o Pipedrive, uma coisa importante é definir aqui, ó, o número de contatos que vocês fazem com a marca. Então, tem um número, traço outro número. O primeiro número, isso na tarefa que a gente vai colocar. A gente cadastra oportunidade e tudo mais, tá? Aí, na tarefa, eu sugiro sempre fazer, no primeiro número, indica quantas vezes eu fiz o contato a nossa empresa fez o contato com o prospect. E no segundo, quantas vezes ele fez contato com a gente. Ou seja, se eu ligar para o prospect, ele atender, consigo fazer uma call, os dois números vão incrementando. Se eu ligar, tentar conversar, mas ele não atender, não está disponível e tal, o meu incrementa. Se eu mandar o e-mail e ele não responder, o meu incrementa, tá? Então, se o cara, por exemplo, entrar em contato via inbound, aí já é 0,1, entende? Por que isso é importante? Porque quando a gente for fechar, a gente começa a criar um histórico de quantos contatos a gente precisa fazer com o cara para realmente chegar a fechar, ok? Então, essa aqui é uma coisa... Ficou claro? Então... então... sim. Não, então... Não, então, exatamente. Isso realmente não vi nenhum CRM que faz isso, porque eles têm esse conceito, mas além desse contador, tem outra questão. Quando você quer ver uma visão macro da situação, você não vai conseguir,
Porque para cada tarefa você tem a introdução, o título e tudo mais. E dessa forma você não precisa isso, eu vou explicar por também